paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens do segundo trimestre de 2021. O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lição 9, 30 de maio de 2021. Paulo censura a contenda entre os irmãos. Vou colocar o óculos aqui para a gente ficar um pouco mais bonitinho. Aí você já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e já compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. O texto do dia diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6 e 7. A síntese: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão da fé. Os objetivos dessa lição é, primeiro, mostrar o poder de julgamento da igreja local. Segundo, apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. E terceiro, conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. O texto bíblico se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então, esse texto, ele coloca aqui na introdução que os membros da igreja em Corinto, eles estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver suas diferenças. O apóstolo Paulo, então, os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio entre irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Então é sobre isso que nós vamos tratar nesta aula. Então vejamos aqui o tópico 1, o poder de julgamento da igreja local. O universo jurídico romano. Vamos ver como é que era esse universo jurídico. O sistema judicial atual herdou muito do sistema jurídico e social do Império Romano, há 2000 anos. Os romanos tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse à sociedade que era nitidamente litigiosa devido à complexidade de gestão e o império tão abrangente. Então, o Império Romano
ele se tornou gigantesco e havia muitas demandas, muitos problemas a serem resolvidos. Então eles tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse à necessidade dessa sociedade. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos citados por Paulo. Então não é muito diferente do nosso sistema atual. A justiça, ela estava sempre a favor dos poderosos que tinham dinheiro para pagar os melhores defensores, né? Algumas contendas eram simplesmente pretextos para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava a palavra final na resolução do problema. Todavia, a jurisprudência não era exercida com imparcialidade pelos representantes da justiça romana, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática do suborno. Então, a justiça sempre favorecia quem tinha dinheiro, quem pagava mais, quem pagava suborno. Então, essa era uma prática comum e leviana, infelizmente, no sistema jurídico romano. Então, havia muita corrupção. Hoje não tem isso, né? No Brasil, principalmente, isso passou longe, né? No segundo tópico, a organização da igreja local. Então, vimos o sistema jurídico romano, agora vamos ver a organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, e agora aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala de uma nova mentalidade que o cristão precisa ter, a chamada mente de Cristo. Então ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, em uma igreja cristã nova como a de Corinto, os conflitos e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis, mas Paulo os exortou duramente a respeito das contendas e disputas judiciais. O apóstolo trabalhava com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga. Se você se lembrar da aula anterior, nós podemos dizer que a igreja de Corinto ela era muito conivente com aquela sociedade imoral, pornográfica, idólatra. Então era uma igreja permissiva e não era diferente em relação às demandas judiciais. E ali imperava, obviamente, ali era uma cidade, província de Roma, então ali o sistema era romano. Então Paulo, ele exortou a respeito dessas contendas e disputas judiciais. O objetivo era preservar a igreja desse sistema corrupto ali da lei romana, né? Da estrutura
jurídica romana. E aí, no subtópico 3, Paulo, então, propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã, tentando, assim, desmembrar a igreja nas suas questões judiciais e legais do sistema jurídico romano. Então, a igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade, conforme nós vimos na aula anterior. Então, havia várias demandas judiciais. Por isso, o apóstolo os exorta a viverem uma vida de santidade e resolverem as questões internas na própria comunidade, ou seja, dentro dos muros e das dependências da igreja. Paulo defende que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazer um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais romanos. Então, Paulo defende que entre os irmãos havia pessoas aptas e idôneas para julgar as causas, em vez de se levar para um juiz romano. O apóstolo destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior. Além de justo, é um papel pautado pelos princípios cristãos. Ele afirma que o mais desprezível dos membros teria melhores condições de julgamento do que os poderosos juízes romanos, uma vez que, como cristãos, teriam como base de julgamento os princípios do reino de Deus, conforme eu acabei de falar. O apóstolo, então, questiona se não havia na igreja pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, está lá no versículo 5, em vez de submeter conflitos internos ao julgamento perante infiéis, até porque nós já vimos no primeiro tópico que o sistema jurídico romano ele era tremendamente corrupto, corruptivo e corruptor. Tudo vigorava à base de suborno. Então, como é que os crentes eles iriam subornar o juiz? Não faz parte de um princípio bíblico cristão. Então, não daria certo. Mas vamos ao tópico 2. A estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto. A igreja em Corinto era organizada nas casas de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Vocês devem lembrar, Paulo começou a pregar na sinagoga, mas quando ele começou a partilhar os princípios de Cristo e não os princípios legais de Moisés, da lei mosaica, ele acabou sendo expulso da sinagoga e começou então a igreja cristã em Corinto a se reunir nas casas, inclusive na casa desse Justo, que era bem próximo da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade, que pode-se dizer também eram pessoas mais abastadas, pessoas que tinham um certo poder e influência na sociedade. Então os pobres iam para essas casas, as reuniões eram na casa dessas pessoas de um nível aquisitivo melhor. Número 2, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Então, ele diz assim, se havia conflito e rixa a serem levados a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagens dos próprios irmãos da igreja. Então havia ali no meio daquela comunidade a exploração de alguns em relação a outros, geralmente alguns mais abastados em relação a outros menos abastados. No entanto, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Então, os dois grupos estavam equivocados. Em primeira,
aos Coríntios 6 e 7, ele incentiva aqueles que foram lesados a sofrerem a injustiça, sem buscarem os recursos jurídicos, recorrendo assim aos ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte, quando Jesus então fala lá em Mateus capítulo 5, 39, que ora nós passamos a ler no Sermão do Monte, ele diz o seguinte, vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, é 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, o cristão precisava e precisa aprender a sofrer danos, né? Para ele realmente demonstrar que é um seguidor de Cristo. Então, as pessoas mais indicadas para resolver os problemas internos seriam os próprios líderes da igreja. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem em acordo, certamente os conflitos judiciais seriam inevitáveis. Há questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais, mas outras podem ser tratadas pelos líderes. Então, há algumas questões de família, civil e outras mais que precisam realmente ser levadas a um juiz, a um julgamento, a um promotor, tá? Mas muitas outras questões, elas poderiam ser tratadas pelos próprios líderes da igreja, que estavam capacitados por Deus para essa resolução de problemas, né? O modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Nós já vimos um pouquinho no primeiro tópico, vamos ver mais um pouco. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. Todas as cidades que estavam subordinadas a Roma, tá? Esses juízes tinham jurisdição. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local, respeitar aquela comunidade, a maneira como eles funcionavam, ou leis da terra dos povos dominados, tá? Como forma de fortalecer a estabilidade social. Então, Roma evitava ao máximo de interferir em julgamentos de questões ali que eles mesmos daquela terra, daquela comunidade, pudessem resolver. Para eles era melhor. Todavia, quando as leis provinciais ou daquela localidade entravam em conflito com a lei, com as leis ou costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais. Nesse caso, o imperador era a autoridade competente para tomar a decisão final. Que foi o que aconteceu com Paulo. Era um cidadão romano, estava sendo processado e julgado ali pela comunidade judaica, que não concordavam com o que ele estava ensinando, e ele, como cidadão romano, apelou para Roma e foi levado para Roma para ser julgado nos tribunais romanos. Isso era muito comum. E foi também o que aconteceu com Jesus. Jesus foi julgado pelos fariseus, pela corte judaica, os representantes legais dos judeus, mas em última análise, em última instância, a decisão final cabia ao governador romano, ou Pilatos, ou Herodes, né? Vamos adiante. Em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora. Não é agora não, é ágora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Então, o fórum do governador ficava ali no centro, né, da cidade. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia, para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento, que eles adoravam a Júpiter.
Nos demais casos, os juízes ficavam às portas das cidades para julgar as questões, uma espécie de tribunal de pequenas causas, quando procurados por aqueles que se diziam lesados. Então, quando eram casos graves, era levado no centro da ágora, onde eram julgados pelo governador e pelos representantes do governador. Em outra instância, quando os juízes de pequenas causas tentavam resolver ali a situação local. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando para o final. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Agora aqui esses conflitos interferindo na salvação, na espiritualidade, Os injustos, aí Paulo coloca, os injustos não irão herdar o reino de Deus. Os injustos, aqueles que praticam injustiças, aqueles que levam vantagem sobre os outros, aqueles que usurpam o que é do outro em benefício próprio, Então, Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna com Deus, devido às injustiças praticadas. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e com seu próximo. Então, eles eram cristãos, mas estavam nas práticas antigas de não cristãos, O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando-os aos tribunais de forma leviana poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Então veja que esse tema que Paulo trata aqui, ele trata esse tema em forma de pergunta, para enfatizar a consequência das ações injustas de alguns membros da igreja. Então, essas pessoas que eram cristãs estavam praticando injustiça. Paulo está dizendo que elas poderiam perder a salvação da sua alma, iam vencer nos tribunais, mas poderiam perder a salvação eterna. Segundo subtópico, os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. A reprimenda de Paulo é forte, ele iguala quem defrauda o irmão aí ele vai comparar com os devassos, com os idólatras, com os adúlteros, com os ladrões e roubadores, avarentos, com os bêbados e com os maldizentes, está tudo no versículo 10. E ele diz, portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. Em 1 Coríntios 6:1, o termo injusto é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Agora, em 1 Coríntios 6:9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Então, esses crentes injustos estavam também defraudando e cometendo injustiças, como os juízes dos tribunais romanos, que eram subornados, eram corruptos, corruptores, e aceitavam subornos daqueles que podiam pagar mais. E aí agora os crentes estavam, os defraudadores, os injustos, estavam praticando a mesma coisa dos juízes ímpios. Então Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra um irmão. Assim, o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina a seu favor, que os havia resgatado de uma vida de miséria espiritual por meio do perdão
dos seus pecados. Então, a ótica da justiça agora já não é mais a ótica do tribunal romano. Agora, a ótica da justiça para o cristão, tanto o defraudador quanto o defraudado, é a ótica de Cristo, é a ótica da eternidade, da salvação e da nova vida em Cristo. É isso que ele está dizendo e comparando com o que Cristo fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Subtópico 3, as disputas diante de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, tanto romanos quanto outros povos ali que não eram judeus, que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. As tomadas de decisões destes juízes poderiam ter um impacto negativo significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Então, suponha-se que uma pessoa que foi levada a esses juízes, ela seja condenada e presa. Que impacto teria isso na igreja? Um crente levou o outro diante da justiça e esse foi condenado, às vezes, à prisão, à morte, e aí o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seria toda contaminada, né, por uma decisão ímpia. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Então, tudo indica, deixa subentendido pelo texto de Paulo, que não eram questões necessariamente tão graves a ponto de se levar a juízes romanos ou pagãos. Tá? Eram questões que a própria liderança da igreja, os irmãos, a comunidade, teriam capacidade para solucionar. Conforme dissemos num dos tópicos, os líderes daquela comunidade também eram oriundos de uma camada social mais elevada. Então eram pessoas ricas, eram pessoas de poder aquisitivo elevado, eram pessoas de nível cultural elevado, então, e agora elas eram cristãs. Então essas pessoas tinham condições sim de dar solução para algumas demandas que estavam, algumas disputas judiciais que estavam ali então acontecendo. E assim nós vimos então Paulo censurando essa contenda entre os irmãos. Na conclusão, ele deixa o seguinte: diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levados aos tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Ele faz essa proposta e adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e, portanto, condenados à perdição eterna. Então, há que se trazer isso para o nosso tempo, colocando da mesma maneira, né? No nosso meio também há pessoas capacitadas, há líderes capacitados, agora até bem mais do que naquela época, porque hoje em nosso meio nós temos juízes, advogados, promotores, especialistas em direito e etc. Tá? E isso pode ser resolvido dentro dos concílios evangélicos, dentro das normativas da igreja, sem haver necessidade de levar para a justiça comum. Então essa foi a lição número 9 do dia 30 de maio de 2021. Paulo então censurando a contenda entre os irmãos. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa aula
e se isso for verdade, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas, e deixe aqui embaixo os seus comentários, seus contatos, tá? Sugestões, isso será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e te guarde, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.